Joguei desinfetante na geladeira. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rosilene. E aqui no canal eu posto sobre a minha vida, um pouco sobre a minha rotina. E, gente, vocês me desculpem, quarta-feira eu não consegui enviar o vídeo porque aqui em casa a gente tá gripada, com virose. Veio tudo uma vez. Vou estar postando hoje e não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. E hoje temos um ajudante muito especial e animado. Mas primeiro a nossa ajudante foi pro colégio. E depois que a gente deixou ela no colégio, a gente partiu fazer compras. Então a gente terminou de fazer as nossas compras, daí já tinha chegado em casa e aí tava, isso daí é a situação da minha geladeira que tava um caos. E então foi uma semana muito corrida, então eu ia colocando alguns frutinhos no pote, eu só colocando, e aí eu trouxe uns ovos de galinha caipira da casa da minha sogra. E aí fui só colocando dentro da geladeira, não tive tempo de organizar nada e fui só colocando. As bananas aí também acabou que estragou. E quando não dá tempo, não tem jeito, tem que deixar assim e esperar um tempinho pra poder fazer. Já tinha bastante coisa também, já tava estragando aqui. Nem com a correria não consegui ver. Mas então bora lá organizar essa geladeira, né, e deixar tudo limpinho. Então eu vou começar com essa misturinha aí do Pinho Bril. Ah, mas pode passar desinfetante na geladeira? Sim, pode. Pode usar o desinfetante na geladeira para eliminar as bactérias e fungos. No entanto, é importante diluir um pouco do produto, né, em água, e no rótulo também vai explicando como que você deve usar. O Pinho Bril, você pode passar ele em azulejos, mármores, esmaltados, ralos, vasos sanitários, latas de lixo, pias, geladeiras, fogões, metais e vidros. Mas é muito importante você sempre ler o rótulo, né, para ver o que tá falando, se pode realmente passar ou não. Daí já fui tirar as coisinhas do congelador, algumas comidinhas eu já deixo pronto, tipo algumas misturinhas pra usar nos dias mais corridos. E daí já fui passando a misturinha. E não fica o cheiro forte, tá, gente? Mas se você achar que ficou com o cheiro forte, você lava o paninho, passa de novo. Aqui não ficou o cheiro forte, tá? Eu coloquei direitinho conforme tava falando no rótulo e deu super certo. E essa parte do congelador não tem muito segredo, não tava tão desorganizado, não tava muito sujo, mas só a parte de baixo mesmo, ficou limpinho. Por fora tava assim, meio que umas sujeirinhas, manchas de mão, né? No vídeo eu não consigo mostrar direitinho, né? Mas tava bem preguenta ela. E assim, tava por dentro da geladeira, na parte de baixo. Tava bem desorganizado. Tinha muita coisa que eu não tava usando, que já era pra jogar fora e não tive tempo. Mas a gente vai fazendo o que dá, sem pressão. Você deve pensar, como que deixa a geladeira chegar na situação dessa? Pois é, nem todos os dias a gente consegue dar conta, né? Então, tem outras prioridades e a gente vai fazendo o que pode. Daí já fui tirando todas as prateleiras para limpar.
Daí já venho com a misturinha pra deixar tudo limpinho e cheiroso. Daí deixo agir uns 10 minutinhos e já venho assim com a buchinha pra tirar alguma sujeirinha que tá grudada. E depois de passar a buchinha bem, daí eu venho com um paninho limpo, úmido, né? E venho passando na sujeirinha que ficou. E sempre lavando um paninho e passando novamente onde ficou alguma sujeira. Fui lavar as prateleiras e a gaveta. E não tem muito segredo, só o detergente mesmo. E passando a buchinha. E agora é a melhor hora, que é colocar tudo no lugar, deixar tudo organizado. Isso é uma cajuína, essa é a cajuína minha vizinha me deu, me fez lembrar lá da minha terra, gostinho do caju. Aí a minha ajudante já tava todo vapor aí, toda animada pra ajudar. Aqui, ó. Você alcança? Isso, muito bem. Da frutinha, esse aqui é da frutinha. Agora esse do outro lado, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Isso, a Maria alcança. Esse lá, alcança. Isso. Muito bem. Calma, muito bem. Põe aqui, ó. Isso. Aqui, meu móvel da geladeira. Vira ele assim, ó. Vira ele. Aqui. Aqui, ó. Fica mais fácil de pegar. Ah, no meio do lugar da maçã, pode colocar.
Acabou! Ajudei a mamãe! Ajudou a mamãe, parabéns! Agora... Mãe, tá acabando! Aqui venho aplicando a misturinha novamente e não deixa manchada, tá, gente? Deixa bem limpinho. E como eu já disse, não deixa o cheiro forte de jeito nenhum, tá? Aí já fui pra parte de cima da geladeira, tinha bastante poeira. E passando sempre a misturinha, que daí ajudou a desgrudar alguma sujeira que tava em cima. E assim ficou a geladeira. Mais organizadinha, limpinha e cheirosa. Me conta aí como que vocês limpam a geladeira de vocês. Se vocês gostaram do jeito que eu organizei. Se não, não tem o que fazer, foi desse jeito mesmo que deu. Não esqueça de assistir o vídeo até o final. Mas, como eu falei no começo do vídeo, a gente tá passando por gripe, virose e um monte de coisa. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas, com a graça de Deus, a gente tá melhorando. E isso já faz várias semanas, que praticamente toda semana a gente passa por alguma coisa. A gente tá... Quando não é um problema na casa, é um problema... É eu que fico doente, é meu marido que fica doente, é minha filha que fica doente. Mas, geralmente, quem tá ficando doente mais é meu marido e minha filha. Isso me recordou de... A minha tia, ela fez alguns exames, e aí... Antes da gente saber disso tudo, já fazia um tempo que eu já... Do nada, eu acordava de madrugada, às 3 horas. A maioria das vezes, 3 horas em ponto. E daí eu senti que eu deveria levantar para orar. E assim eu estava fazendo. Às vezes não tinha coragem. Era bem difícil levantar 3 horas da madrugada, né? Mas eu tentando. E
Até que eu levantava e ia fazer minha oração, né? E eu simplesmente não sabia o que iria acontecer, mas o Senhor já estava me chamando para fazer isso, porque Ele já sabia que algo iria acontecer, né? Então, Ele estava me preparando. E quando a gente recebeu essa notícia de que tinha uma suspeita que ela poderia estar com câncer, eu entendi, né? Eu entendi que o porquê que eu estava acordando de madrugada, o porquê que eu estava me preparando, né? Antes da gente ficar com essa que veio essa avalanche de gripe, virose, essas coisas tudo, né? Eu também já estava acordando. Do nada, de madrugada, eu acordava e simplesmente, por estar cansada, porque minha filha acorda cedo, né? E às vezes eu queria dormir um pouco mais, eu não levantava. Então foi indo, eu acordava, mas eu não tinha força para levantar, porque eu queria dormir mais um pouco e me deixei levar por isso, né? Meu marido ficou doente, vários dias, depois foi minha filha, ficou doente quase 1 semana e meia, doente, nem foi pra creche. E aí eu não tava conseguindo dar conta das coisas aqui em casa, mas o que eu quero dizer com isso é que eu não soube ouvir. Com a correria das coisas, assim, durante o dia pra fazer, e estava extremamente cansada, então quando eu acordava na madrugada do nada, que eu não entendia por que eu acordava, eu simplesmente acordava e falava, vou dormir mais um pouco, porque daqui a pouco já é hora de acordar e levar ela pro colégio, né? E aí eu simplesmente não levantava pra me orar, porque era o Senhor que estava me chamando, mas eu não soube ouvir, eu não tive o discernimento de ouvir, né? E o que o Senhor estava me falando pra mim levantar, pra mim orar, pra mim me preparar pelo que estava por vir, que seria essas semanas turbulentas de problemas, né? Mas, apesar de eu não ter ouvido, e aí eu não soube lidar, né? Eu não soube lidar com toda essa situação, né? Fiquei bastante frustrada, fiquei bastante triste, mas a gente melhorou um pouco, foi que eu fui entender o porquê que eu estava acordando de madrugada, né? Era pra mim me preparar para essas semanas, né? Para esses dias que seriam difíceis. Então, o que eu quero dizer é que, ainda assim, eu não ter ouvido a voz do Senhor, ainda assim, Ele não me abandonou. Comigo, esteve com a gente, né? A gente sempre esteve sob os seus cuidados. E hoje, eu queria falar sobre algo. Eu já li esse capítulo, mas eu queria falar algumas coisas que quero ler um pouco do que eu já marquei aqui, né? Não sei se tá mostrando, deixa eu ver se tá mostrando. Foi a segunda resposta que o Senhor me deu quando a minha tia passou por aquele problema lá atrás, né? E com a graça de Deus ela não tinha câncer, né? Mas a gente se pôs a orar, né? E a pedir a Deus. E essa foi a segunda resposta que Ele me deu. E que hoje, novamente, Ele me trouxe essa palavra para me lembrar. E aqui no Isaías 41, vou falar só as partes que eu marquei, tá? Porque ele é um pouco grande, mas me chamaram a atenção, né? Que ele fala assim, no versículo 4, ele fala: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. E no versículo 9 ele fala: Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e eu os chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aqui o Senhor nos fala que Ele é o nosso ajudador, né? E que Ele é a nossa fortaleza. Não importa o que você fez. Não sei se você sente, sabe? E o quão grande é esse amor de Deus por nós, né? E que por mais que a gente seja humanos decaídos, que a gente seja surdos, mudos e cegos, né? Versículo de forma que seja extremamente pra gente, como se Deus estivesse na nossa frente falando isso, sabe?
que Ele é nosso amigo, né? E que Ele chamou, por mais distante que você esteja, você é um escolhido por Deus. E no versículo 13 ele também fala: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Sabe, eu me senti bastante culpada por eu não ter ouvido, por eu não ter escutado. O que é que eu estava fazendo que simplesmente apesar de eu estar lendo a palavra todo dia, mas ainda assim eu não soube ouvir a voz do Senhor. Sabe, eu me culpei bastante. Se eu tivesse ouvido, eu teria passado por essas fases agora de forma diferente, né? Eu estaria ciente, né, do que o Senhor tinha me chamado para acordar de madrugada, para orar, né? Então, assim, eu me culpei bastante, mas quando a gente lê a palavra do Senhor, Ele nos traz um conforto, né? Pois Ele fala aqui: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. E Ele nos ajudou e tem nos ajudado, né? Mas que a gente não seja cego, surdo, né? Que a gente saiba ouvir, que a gente saiba enxergar o que está na nossa frente, que o Senhor quer nos mostrar. E que as distrações do mundo, as distrações das nossas rotinas não tirem a nossa atenção pro centro, que é Deus, que nos ajuda todo dia, né? Que é o nosso ajudador. Que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai bondoso, misericordioso, rico em amor. E fala, no versículo 17, ele fala: o pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Sabe, para você ver o poder gigantesco que o Senhor tem. E que a gente possa pedir diariamente que os nossos olhos se abram e que os nossos ouvidos se abram, né? Para ouvir e para ver. E com isso que eu possa estar mais atenta ao que o Senhor esteja me falando, né? Que eu não deixe que as distrações me tirem a atenção dele, né? Difícil que seja, né? Que às vezes a nossa rotina é meio corrida, né? E a gente acaba se esquecendo do que é importante, né? O que não deve ser esquecido, né? E aí estar na presença do Senhor, para que a gente possa ser firmado na sua palavra, que a gente não seja enganado e que a gente seja fortalecido, né? E que quando essa fase ruim vier, e que a gente esteja preparado, né? A gente saber que temos um Deus que está ali nos ajudando em qualquer momento. Vou deixar aqui também sobre que Isaías 40, no versículo 28, que fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Continuando, né? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então é assim, que a gente esteja realmente firmado no que o Senhor quer nos falar, que o Senhor quer nos mostrar, né? Porque sua sabedoria é insondável, mas que também Ele dá grande vigor aos que estão sem força. E foi assim que eu me senti sem força, sem saber o que fazer, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu não sei se eu consegui passar pra vocês como eu gostaria, porque é algo que eu penso, mas às vezes eu não consigo falar. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês abram os seus olhos e o seu ouvido e o seu coração para escutar e para ver o que Deus está falando para você, está lhe mostrando, né? Fiquem com Deus. E se você também está passando por algum problema, por alguma coisa, não esqueça, Deus é o nosso ajudador e Ele está sempre ao nosso lado.
E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Acabou? Acabou! Cadê a mãe?